Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Ercília Malhane. Aqui estamos nós hoje para mais um vídeo, o segundo vídeo da nossa série sobre a vida na academia, sobre esta experiência no estrangeiro e também sobre as dificuldades e sobre os maiores êxitos de estar numa faculdade. Então sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje em que nós iremos falar sobre a documentação necessária para uma bolsa, concretamente para Portugal. E no primeiro vídeo da nossa série nós falamos sobre esta preparação. E por que foi importante falarmos sobre a preparação? Porque depois nós vamos desembocar exatamente aqui, onde nós falamos, por exemplo, da questão dos documentos. É importante nós já termos desde muito cedo em conta a nossa vontade ou não de concorrer, para também conseguirmos facilitar o processo e a tramitação destes mesmos documentos. Quando normalmente divulgam a bolsa, e vou falar concretamente da bolsa para Portugal, existem várias outras bolsas para vários outros países, o processo e as dicas que eu vou dar vão ser sim extensivas e também vão englobar estes outros países, mas vou falar concretamente de Portugal. Nós precisamos ter os processos, porque normalmente as bolsas são divulgadas e depois nós temos muito pouco tempo até o momento em que nós devemos entregar os documentos todos. Bom, Portugal, no ano de 2022, não divulgou bolsas para a licenciatura, mas divulgou bolsas para o mestrado e também para o doutoramento. Portanto, teremos como exemplo o edital de 2021, em que nós também tínhamos lá bolsas de licenciatura e que são as bolsas que muita gente tem dúvidas. É importante já ter documentos preparados muito antes. Mas, Ercília, como é que eu vou ter documentos preparados antes de eles divulgarem o edital? É importante nós recorrermos aos editais anteriores ao ano em que nós vamos concorrer sempre. Eu ainda na 12ª classe ou na 11ª classe já estava ligada aos editais que iam sendo divulgados naqueles anos. Isso para saber quais é que são os documentos que eles normalmente exigem, o que é que eu desde já preciso começar a preparar. Sim, faltando um ano, sim, começar a preparar. Por exemplo, existem documentos que eles pedem e vou partilhar aqui convosco o edital e vou também deixar aqui o link para o mesmo edital. Por mais que vocês ainda não estejam no processo de candidatura, vejam o edital, estudem o edital para saber o que é que eles normalmente costumam pedir, porque os documentos não mudam muito, podem acrescentar um, podem tirar outro, mas os documentos básicos vão sempre ser os mesmos. Por exemplo, a questão de poderem ou de terem aqui uma questão básica, ter já o passaporte tratado. Depois chega o momento da bolsa. Vamos ter aqui exemplo, a Bolsa 2021 foi divulgada no dia 13 de julho. De 13 de julho a 26 de julho de 2021 estão abertas as bolsas. Imaginemos que a pessoa está a receber naquele momento, no dia 13, o edital e precisa depois submeter todos os documentos que eles aqui pedem. Não vai conseguir começar a tratar documentos nesta época. É preciso já ter estes documentos tratados e só tratar aquilo que só podemos tratar naquele momento, mas o resto já termos preparados. É básico sim dizer isso, mas se calhar depois confunde muita gente e temos que começar a tratar passaporte, às vezes o BI não está atualizado e tudo mais, estamos a tratar isso no próprio momento, mas não, essas coisas temos que começar a correr atrás muito antes de já ter isto preparado para quando chegar a bolsa, apenas corrermos atrás dos outros procedimentos que infelizmente ou felizmente só podemos tratar pontualmente. Então, passaporte, BI, tem que estar tudo pronto. Quando diz respeito também à licenciatura, normalmente eles pedem aqui cópia autenticada e devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação da 10ª classe, 11ª, 12ª, com discriminação das disciplinas e respectivas médias. Então, este é um processo que nós também já podemos ter adiantado. Se eu já terminei a 10ª classe, já trato a minha declaração com as disciplinas discriminadas, já deixo. Se eu já terminei a 11ª classe, já faço exatamente a mesma coisa. E quando termino a 12ª, é a primeira coisa que eu vou buscar fazer, é tratar logo o meu certificado. Não importa se ainda faltam meses para a bolsa ser divulgada, não importa. Eu vou tratar os meus certificados e vou deixá-los guardados. Porque nós temos aqui pouquíssimo tempo assim que a bolsa é divulgada e esse tempo não é suficiente para tratar tudo. Este tempo é suficiente para ir autenticar, para ir tratar isto, tratar aquilo, ir ao ministério, mas não é mais do que suficiente para tratar outras coisas. E é isso que nos faz nós entrarmos depois em estresse. Chega aquela época que nós temos que tratar todos os documentos, mas tudo se faz com esta preparação prévia.
E sobre a preparação que nós falamos também no vídeo passado, sobre me preparar para ter boas notas, me preparar para ter a nota que é necessária para a bolsa que eu vou concorrer, é muito importante porque vamos ver aqui, por exemplo, na bolsa da licenciatura para Portugal, em que eles dizem os candidatos, não é? Ou para concorrer para a bolsa da licenciatura, o candidato não pode ter menos do que 15 valores na média da 12ª classe. Então, o que acontece? Muita gente não se prepara durante os anos na vida acadêmica, ainda no ensino secundário, e depois chega o momento da bolsa e realmente percebe que não tem os 15 valores para concorrer. Então, é muito importante isso. Ainda estamos no 10º ano, estamos no 11º ano, estamos no 12º, vamos aumentar o nosso ritmo, vamos aumentar realmente esta dinâmica para conseguirmos a nota que é necessária para aquilo que nós queremos fazer. E já agora, vou começar também por dizer que não se preocupem com requerimentos, com coisas que vocês devem preencher, declarações, requerimentos, isso é o de menos, isso é o que vos vai dar menos trabalho de todas as coisas que vocês têm para fazer. Preocupem-se com tudo aquilo que precisa passar pelas instituições, que precisa ser reconhecido, precisa ser autenticado, certificados que nós precisamos ter, por isso que eu digo, deixem isso já preparado, mas preocupem-se sobretudo com tudo aquilo que ainda precisa e depende de outras instituições para que esteja pronto, porque um requerimento vocês fazem um dia, vocês conseguem autenticar, uma declaração vocês também conseguem preencher, então isso é o de menos. Outro documento importante que é sempre necessário são as cópias autenticadas dos certificados da 10ª, 11ª, 12ª, como nós já tínhamos falado, mas atenção que estes certificados, eu agora já não me recordo com precisão se são todos eles ou apenas o certificado da 12ª, eles vão precisar ser reconhecidos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e um deles vai precisar passar pelo processo de homologação. Então é um processo que pode levar alguns dias e isso também devemos ter em atenção, mas isso faz-se na Direção Nacional de Homologação e Certificação e é perfeitamente possível fazer, mas atenção que normalmente quando divulgam as bolsas é um momento em que enche mais, então lembro-me muito bem que nós já choramos bastante na porta deste edifício e infelizmente não temos como adiantar muito este passo porque precisamos que seja reconhecido e autenticado e homologado para que tenhamos o documento atualizado. Este é um processo este é um dos passos que já me fez chorar durante o processo da bolsa, mas está tudo bem, consegue-se. As pessoas que trabalham lá são excelentes, excelentes mesmo, não digo isso, não tenho amizade com ninguém, mas são pessoas que estão também preocupadas em fazer o trabalho para que os alunos tenham os documentos prontos. Acontece é que quando chega este momento é uma enchente muito grande e é difícil também para eles darem vazão a todos estes estudantes. É importante também apresentar um atestado de declaração de residência como reside em Moçambique, né? Alguém que reside em Moçambique. Isso também consegue-se normalmente nas direções do bairro, com o chefe do quarteirão. Precisa fazer isso, às vezes podem nos mandar para uma outra entidade que nos dê um atestado que realmente comprove que nós vivemos em Moçambique e que somos de nacionalidade também moçambicana. Isso é muito importante. Temos um boletim de candidatura que é importante preencher, mas é aquilo que eu já vos disse. Preocupem-se menos com tudo aquilo que é para preencher e tudo aquilo que é para vocês escreverem e depois ser autenticado, porque isso é o que vai vos dar menos trabalho. O boletim nós preenchemos naturalmente e está tudo bem, e é nesse boletim que nós precisamos colocar a nossa escolha dos nossos cursos. Então é muito importante terem atenção a isso, já ir estudando desde já as faculdades, ir estudando também os cursos que nós queremos e que eles também tenham alguma interligação, porque muitas vezes as pessoas colocam primeira opção medicina, segunda opção direito, terceira opção contabilidade, e as pessoas logo percebem que não há nenhuma ligação existente entre esses três cursos, então isso já deixa meio que com um passo para trás. Então tenham uma sequência de prioridades de cursos, mas que também faça sentido acima de tudo, porque essa é uma questão que também vos vai ser feita na entrevista. Não diretamente, mas acho que é importante também saber uma resposta para o porquê de eu ter colocado este curso, depois este curso e depois aquele curso. Precisa estar lá a minha vocação e o meu interesse. Eles analisam muito isso.
Outro documento que eles aqui falam é sobre a declaração de morada provisória em Portugal. Este documento, no período em que eu concorri, 2016, não era necessário, então não sou a melhor pessoa mesmo para falar sobre este documento e sobre o que é necessário para tratar os mesmos. Eles depois têm aqui no ponto 8 outros documentos específicos para o ingresso no estabelecimento do ensino superior aqui em Portugal, que irá frequentar, quando exigidos, porque isso algumas instituições podem exigir atestado médico, algumas instituições podem exigir atestado de capacidade física, dependendo também do curso. Por exemplo, eu lembro que por estar num curso vinculado à saúde, tive também que apresentar qualquer coisa relacionada a isso. Então depende muito do curso. A pessoa vem cá para concorrer para um curso que exige muita questão física, também vão lhe fazer se calhar alguns exames, alguns testes. Então isso depende muito do curso da instituição. Também não tenho muita coisa a dizer sobre isto porque também não sei muitos detalhes, mas vocês irão saber caso a faculdade peça isso, né? Isso depende, não é universal para toda a gente. E depois pede aqui uma declaração de honra devidamente assinada e preenchida pelo próprio aluno, em que vocês realmente declaram a honra e tudo mais. Isso também é fazível, vocês fazem a declaração autenticada comprovativa em como não possui nacionalidade portuguesa, porque as pessoas que possuem nacionalidade, dupla nacionalidade portuguesa e moçambicana não podem concorrer para este tipo de bolsas como moçambicanos e nem como portugueses, porque a bolsa é para os moçambicanos. Então quem tem dupla nacionalidade já está fora aqui desta linha. Então isso realmente é só para declarar que não tem dupla nacionalidade. Este é o teu compromisso de honra em como é só moçambicano e não é moçambicano e português. E depois nós temos aqui uma declaração de utilização de documentos de identificação. Eu acredito que este último aspecto surgiu agora com essa questão da Lei da Proteção dos Dados, em que temos que assinar tudo aquilo que diz respeito à nossa informação e aos nossos dados. Mas é algo que também só precisamos declarar que autorizamos a utilização dos nossos documentos de identificação só por causa mesmo da Lei da Proteção de Dados. E caso a pessoa seja menor de idade, alguns destes processos vai ser necessário ter a autorização e também o bilhete de identidade do encarregado de educação, e que ele também faça uma nota, um requerimento e que seja autenticado. Eu lembro que no meu tempo também tive que fazer, porque enquanto eu concorria tinha apenas 17 anos. Só depois de 18 anos, mas eu estava quase... não, ainda não, mas pronto. Tinha 17 anos no processo da bolsa, enquanto eu estava a submeter, por isso é que tive também que ter essa autorização da minha mãe. Mas é a autorização do encarregado de educação. E este edital depois continua com os critérios de elegibilidade, a questão dos 15 valores, a questão da entrega dos documentos. Não vão aceitar documentos fora do prazo. Acontece às vezes por algum milagre deles poderem aumentar o prazo, mas nós não vamos submeter a contar com isso. No meu ano aconteceu, mas não vamos contar com isso porque pode não acontecer. Pronto. E outra questão aqui sobre os critérios é, como já falamos, a entrega dos documentos no prazo e que é estipulado para tal. A questão da dupla nacionalidade, que nós também já falamos, quem tem dupla nacionalidade não pode concorrer. E eles dizem aqui também que os candidatos para a licenciatura não podem ter usufruído nos últimos 24 meses de uma bolsa do Estado português. Então não pode alguém que já teve uma bolsa dentro de 2 anos voltar a concorrer para a bolsa que é patrocinada pelo Estado português. E por último, os candidatos para a licenciatura não poderão ter mais do que 25 anos. Este é um critério. E mais abaixo eles depois especificam sobre a entrega dos documentos, a entrega da candidatura e tudo mais, outras notas importantes, dúvidas, outros PDFs também para consulta. Então é por isso que eu digo que é muito importante desde muito cedo nós termos acesso e nós visitarmos estes documentos, estes editais, para já termos uma noção daquilo que nos irá ser cobrado quando chegar a nossa vez e já irmos preparando aquilo que é possível preparar. Normalmente, as bolsas para Portugal, por exemplo, elas começam a ser divulgadas, depende muito dos anos, mas começam a ser divulgadas do 2º para o 3º trimestre, nunca no 1º trimestre. Então nós temos ali o 1º trimestre para nos prepararmos, porque nós terminamos a escola em dezembro, então dezembro, novembro, então nós temos ali janeiro, fevereiro, março para começar a tratar documentos, tratar os certificados da 12ª e tudo mais, e já ter isso tudo organizado, tudo orientado. Muitas vezes as pessoas começam a faculdade em Moçambique e só depois disso é que elas
pessoas vão concorrer para a bolsa, até porque normalmente concorre-se para a bolsa quase no meio do ano e não vamos ficar nós este período todo sem estudar e à espera da bolsa, até porque pode não acontecer. Então, o meu conselho é: comecem a faculdade, concorram na mesma para as instituições nacionais e estejam também sempre ligados a isso, até porque essa vai ser também uma estratégia, isso também vai ser um critério que vai ser utilizado para escolher os estudantes. Quando eu fui à entrevista, fazia diferença o curso que nós estávamos a fazer em Moçambique e o curso que nós tínhamos escolhido para ir fazer. Por exemplo, algumas pessoas que estavam a fazer Direito e depois escolheram fazer um outro curso, tinham que justificar devidamente o porquê daquela mudança, o que te fez tu aqui estares a fazer uma coisa e depois lá quereres fazer outra coisa. Por isso é que é muito importante já estar a estudar em Moçambique. Entrem numa faculdade em Moçambique, comecem a estudar, até porque ninguém sabe, ninguém tem garantia de nada, ninguém tem segurança de nada. A única certeza que nós temos é que nós nascemos e que vamos morrer. De resto, não vamos colocar certezas em nada. Então comecem os vossos estudos, não parem a vossa vida, estejam atentos sim aos documentos, mas não parem a vossa vida confiando na bolsa. Até porque nós nunca sabemos. Mas de qualquer das formas a informação é esta. Consultem os editais, estudem eles, estejam sempre atentos às publicações e estes editais são publicados no Instituto de Bolsas. Existe aí no museu o Instituto Nacional das Bolsas de Estudo, o Instituto das Bolsas de Estudo, que tem uma vitrine assim enorme, dá sempre para vocês passarem, fotografarem as bolsas que estão lá, até também para terem ideia dos outros países. Eles colocam sempre os editais numa vitrine aberta, está ali para toda a gente que quiser visualizar, toda a gente que quiser fotografar. Então não há razão de queixa, não há razão de dizer eu não sei quais são os documentos, eu não faço a mínima ideia do que fazer, de qual é que é o primeiro passo. Está lá tudo explícito, está tudo explicado e se vocês tiverem dúvidas também vão estar lá pessoas para vos responder as mesmas questões. E se não forem as pessoas do Instituto de Bolsas, há de estar pessoas das respectivas embaixadas, se é a Bolsa da Índia, se é a Bolsa da Alemanha, vocês também podem ir para essas embaixadas e também colocar estas vossas questões, até porque normalmente também estes editais estão divulgados nas próprias embaixadas. Então, tentem de todas as formas, não há razão para vocês dizerem que não vão fazer uma coisa porque há falta de informação. Informação nós corremos atrás, se não encontrarem de qualquer das maneiras, mandem mensagens para tudo aquilo que vocês souberem que está a estudar em Portugal, que vos vai ajudar também, ou em Portugal ou outro país. Temos essa obrigação de nos ajudarmos uns aos outros, então não há razão de queixa. As bolsas para Portugal são divulgadas lá, mas todo o processo é tramitado com a Embaixada de Portugal e o Consulado Português. Então, apesar de ser divulgado lá, depois de um trabalho assim de parceria entre o Instituto de Bolsas, a Embaixada de Portugal, as entrevistas normalmente eram na Embaixada, não sei agora como é que estão, eram na Embaixada de Portugal, então é um processo e um trabalho ali de parceria entre dois países e duas instituições. Estejam muito atentos a isso, que as regras são regras portuguesas. As pessoas que vão estar lá também vão estar lá para enviar os vossos processos para Portugal para que eles aqui sejam analisados. Então, são regras portuguesas e não regras moçambicanas. Muitas vezes ouvimos aí por fora muita coisa. Porque não sei quantas, porque não sei o que eu não quero estar aqui a dizer. Atentem-se em cumprir as regras, em cumprir aquilo que vos dizem, em entregar os documentos e não escutem pessoas a vos dizerem que vocês têm que fazer uma coisa ou outra coisa para ter vantagem em cima de ninguém. Aqui é tudo tranquilo, é tudo limpo e as pessoas que são selecionadas por mérito. Não sei os outros países, não vou colocar aqui a minha língua para falar, mas estou a falar concretamente de Portugal e destas bolsas. São bolsas de mérito e vai quem por mérito consegue, não por outra alternativa e não por outra forma. Eu acho que vocês já me entenderam. Não vão aí complicar a vossa vida com outras coisas porque não vai funcionar para aqui. Não funciona mesmo. Então é uma coisa que eu ouvia bastante e transmitia algumas inseguranças para nós no início, mas fizemos tudo e na graça de Deus conseguimos. Então, se tu tiveres os requisitos que aqui estão, se tu submeteres os documentos certos e se tu na entrevista mostrares aquela que é a tua mais-valia, é só depois orar que Deus faz o resto. Então,
É isso, minha gente. Fiquem bem. Foi um prazer aqui estar. Até o próximo vídeo e até o próximo vídeo da série Vida na Academia. Vamos lá ver o que nos espera por aí. Adeus.